Senhores deputados, muito bom dia. Há quórum regimental e, portanto, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Recebemos ofício da eminente deputada Marlene Fengler, comunicando ausência no dia de hoje. Também recebemos ofício do deputado Sargento Lima, comunicando a ausência, mas, no entanto, também afirmando que será substituído pelo deputado Ivan Nats. Seja bem-vindo, deputado Ivan. Vamos à pauta. Há requerimento, senhores deputados, subscrito por este deputado, requerendo audiência pública conjunta, com data prevista para o dia 27 de junho, 14 horas, conjunta com a Comissão de Finanças, para tratar da liberação dos recursos previstos no Orçamento do Estado, conforme emenda apresentada pelos senhores deputados, acerca dos consórcios intermunicipais de saúde. Vou me permitir fazer uma retrospectiva. Na verdade, as emendas beneficiando os consórcios intermunicipais de saúde teve por iniciativa do eminente deputado Fernando Coruja, há 6 anos atrás, quando ainda era deputado, e nós fizemos a primeira emenda atendendo solicitação do deputado Coruja. Infelizmente, foi aprovado, sancionado, mas o governo não cumpriu com a emenda. No ano seguinte, voltamos a fazer a emenda, depois, no terceiro ano, já de forma coletiva dos 40 deputados. E foi pago no ano de 2020, infelizmente não foi pago em 2021. Mas como consta do orçamento, e queremos fazer com que essa emenda, o pagamento dela, seja rotina no governo todos os anos, porque os prefeitos municipais estão investindo na saúde de cada uma da população dos seus municípios, em especial na média e alta complexidade, que é a atribuição do Estado da União Federal. Infelizmente, eles não os fazem. E essas emendas têm por objetivo fazer o ressarcimento do custeio, ou seja, do custo operacional dessas medidas que os prefeitos têm tomado. Então, seria, mais uma vez, uma reunião, uma audiência pública nesse sentido, de forma conjunta com a Comissão de Saúde, para aplicar aquilo que está previsto no orçamento do Estado. Então, essa é o requerimento que faço e que leva ao conhecimento de Vossas Excelências, para que, em si aprovando, levar ao conhecimento da Comissão de Saúde desta Casa. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Temos ainda devolução de vista da PEC 004.2/2020, em que é autor o deputado Coronel Mocelin e outros, que acrescenta o parágrafo 2º e altera o inciso 2º, parágrafo 11 do artigo 31 da Constituição do Estado de 89, renumerando os demais, para adequar a emenda constitucional 103 de 2019 e a Lei Federal 13.954 de 2019, adotou outras providências. Só vou me permitir fazer A proposta de emenda, ela teve tramitação. Foi feita a admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça, o plenário aprovou, veio para a Comissão de Finanças e Tributação, houve solicitação de vista por parte do deputado Bruno, ele apresentou o requerimento de diligenciamento que foi feito, foi respondido o diligenciamento, estão acostados de folhas 30, a resposta está de folhas 30. As folhas 83. No entanto,
No entanto, o deputado Bruno Souza emitiu um voto vista, que é pela aprovação da matéria, no entanto, na forma da emenda substitutiva global que ele apresentou, com o intuito de abarcar toda a modificação sugerida acima quanto à emenda apresentada pelo autor da matéria. E o deputado Bruno fez a emenda. No entanto, no âmbito interno desta comissão, também houve solicitação de vice-deputado Júlio Garcia, que Sua Excelência devolveu sem manifestação. No entanto, no âmbito interno desta comissão, o relator foi o deputado Silvio Drevik, e Sua Excelência optou pela aprovação da matéria, conforme consta o seu relatório e voto. Senhores deputados, o deputado Silvio votou pela aprovação da matéria. Vou colocar em discussão o relatório e voto do deputado Silvio Drevik, que tem precedência. Se for aprovado o relatório do deputado Silvio Drevik, fica prejudicado o voto vista do deputado Bruno. Se for rejeitado o voto vista do deputado Silvio Drevik, coloco em discussão o voto vista do deputado Bruno Souza. Deputado Altair Silva, Vossa Excelência quer usar a palavra? Só gostaria de aqui afirmar o voto do deputado Silvio Drevik, que inclusive retorna ao Parlamento na próxima reunião aqui da Comissão de Finanças. Está mantido a proposição e o voto do deputado Silvio Drevik. Deputado Altair Silva, membro titular dessa comissão, ele concorda em manutenção do relatório e voto do deputado Silvio Drevik. Em discussão, o relatório e voto do deputado Silvio Drevik é pela aprovação da PEC. Não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra, aprovado, por unanimidade. Senhores deputados, ainda tenho para apresentar a Vossa Excelência, peço à assessoria que distribua o calendário, a proposta de cronograma de tramitação. Nós temos a LDO. Temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PL 0081.7/2022. Peço à assessoria que encaminha a cópia da... O calendário, a proposta de cronograma para tramitar, dia 8/6, semana que vem, seria a apresentação do relatório preliminar, dia 9 a sua publicação. Do dia 10/6 até o dia 24/6, prazo para apresentação de emendas parlamentares. Dia 13/7, o relator apresenta o parecer conclusivo. Dia 14/7, publicação do parecer conclusivo, se for aprovado. Dia 19/7, o senhor presidente já vai ter condições de botar em plenário o relatório conclusivo da LDO. Depois, se for aprovado em plenário, dia 19, retorna à comissão para a redação final. Dia 20, votação da redação final. E depois, publicação, dia 21 e dia 26, encaminha para o governador do Estado para fazer a devida sanção. Este é o cronograma, a proposta de cronograma de tramitação do projeto de lei 0081.7/2022, que trata da tramitação da LDO. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra, aprovado. Ainda, senhores deputados, temos o PLC 003.0/2022, de autoria do Tribunal de Justiça. Que trata da criação de cargos de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, altera outras e estabelece outras providências. Trata-se, na verdade, a criação de cargos para os gabinetes dos desembargadores. Quando o Tribunal de Justiça ainda tinha por volta de 60 desembargadores, cada qual tinha a sua estrutura interna. Acontece que, de lá para cá, o tribunal aumentou o seu número de desembargadores, mas não fez a reformulação desses gabinetes. Ou seja, eles permanecem com a estrutura antiga, sem qualquer assessoria, sem nada. Então, como relator, sim. Né? E a minha
proposta do deputado Júlio Garcia, após declarar o meu voto, que é pela aprovação da matéria, conceder vista coletiva a todos os senhores deputados para que tomem conhecimento 100% do projeto de lei. Havendo concordância, então concedo vista coletiva aos senhores deputados para votação na próxima reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Tenho ainda o projeto de lei 0113.9/2022, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Concórdia. Verificando a documentação acostada, constato de que não há óbice na sua regular tramitação. Toda a documentação está realmente anexada ao presente projeto de lei, razão pela qual o meu voto também é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorde, permanece como se encontra aprovado. Deputado Júlio Garcia, Vossa Excelência com a palavra. De ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, consulto Vossa Excelência. Vossa Excelência vai relatar o projeto de lei, o PL 107.0/2019, na data de hoje, senhor presidente. Com a emenda? Com a emenda, altera a Lei 17.654/2018, que dispõe sobre a taxa de serviços judiciários e adota outras providências, e isenta de pagamento as ações e execuções que tratam de honorários advocatícios. O projeto de lei encontra-se em carga com Vossa Excelência desde 23 de setembro de 2020. E que, como Vossa Excelência gosta bastante de usar o regimento aqui, não preciso alertá-lo, né, de que ultrapassou em muito o prazo de carga de Vossa Excelência para devolver o projeto. Informo também... Não está pautado. Pois não, mas Vossa Excelência continua com a palavra. Estou concluindo. É que nós temos recebido no nosso gabinete diversas manifestações da OAB que tem interesse nesse projeto e, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, já passou um ano, né, do projeto em carga com Vossa Excelência. Então, eu gostaria imensamente que Vossa Excelência devolvesse o projeto na próxima semana para que a gente possa votar e relatar. Eu sei que é um projeto que tem que fazer algum ajuste com o Tribunal de Justiça, mas eu queria que Vossa Excelência entendesse que um ano é bastante tempo e que o projeto em carga com Vossa Excelência tem prejudicado a minha atividade parlamentar aqui como deputado. Eu acho até deselegante de parte de Vossa Excelência ficar um ano e meio com um projeto em carga de um colega aqui que tem interesse. Então, eu queria impedir encarecidamente a Vossa Excelência que relate o projeto, independente do voto de Vossa Excelência, ou nomeie novo relator, para que na próxima sessão a gente possa dar andamento a esse projeto, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Ivan, o projeto não está pautado. E assumo o compromisso com Vossa Excelência para dizer do destino do projeto de lei na semana que vem. Perfeito? Vamos dar prosseguimento aos senhores deputados. Deputado Júlio Garcia. Pois não, presidente, tem para relatar apenas um projeto de lei, o PLC 12.0/2002, que altera a Lei Complementar 790/2022, com propósito apenas de corrigir erro material quando da criação e extinção de cargo de promotor de justiça no quadro de 1º grau do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. É apenas uma correção de um erro material cometido na aprovação da lei no final do ano passado. Ante o exposto, voto pela admissibilidade na forma da emenda substitutiva global aprovada na CCJ, por entendê-lo compatível e adequado com as normas orçamentárias, PPA, LDO e LOA, remanescendo o exame de mérito na comissão subsequente, assim que designada pelo despacho do 2º secretário da mesa. É como voto, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Júlio Garcia, ao PLC 0012.0/2022, de autoria do Ministério Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, obrigado, senhor presidente. Bom dia, demais colegas participantes da comissão. Tem um único relatório e voto à medida provisória 250/2022.
Nos termos regimentais, recebi para relatar a medida provisória 250/2022, adotada pelo governador do Estado em 31 de janeiro de 2022, que altera a Lei Estadual 10.297, de 26 de dezembro de 96, a qual dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. Após a sua admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na reunião virtual de 25 de maio deste ano, páginas 74 a 103, a medida provisória restou admitida pelo plenário desta Casa na 53ª sessão ordinária, no mesmo dia, 25, e na sequência foi remetida a este colegiado em cumprimento ao disposto no artigo 314 do Regimento Interno. Por fim, registro que foram apresentadas à presente MP as seguintes emendas. Primeira, emenda modificativa de autoria do deputado Milton Obos, páginas 105 e 106, para corrigir erro material e de técnica legislativa no inciso 1º do caput do artigo 7º, substituindo a conjunção e por ou, uma vez que as condições para postular a isenção do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica destinadas ao consumo por hospital integrante SUS, situado no Estado, nos termos das alíneas A e B, não são cumulativas. Emenda 2, emenda supressiva de autoria dos deputados Gessé de Faria Lopes e Bruno Souza, páginas 109 a 110, para suprimir os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 9º e os incisos 1º e 3º do artigo 8º, visando, segundo os autores, remover do texto da MP as alterações normativas que correspondem ao aumento de cobrança do ICMS no Estado e à internalização do DIFAL. 3. Emenda supressiva de autoria dos deputados Gessé de Faria Lopes e Bruno Souza, páginas 111 e 112, para suprimir o artigo 6º e o inciso 2º do artigo 8º, com a justificativa, em síntese, de ser inaceitável o tratamento desvantajoso que está sendo dispensado às empresas optantes pelo Simples no Estado de Santa Catarina. Emenda 4. Emenda aditiva de autoria dos deputados Gessé de Faria Lopes e Bruno Souza, páginas 123 e 124, acrescentando parágrafo único ao artigo 8º para estabelecer que o diferencial de alíquota do que tratam os artigos 1º, 2º, 3º e 6º somente possa ser cobrado no exercício financeiro posterior à edição da lei, em respeito ao princípio da anterioridade previsto na linha B do inciso 3º do caput do artigo 150 da Constituição Federal. É o relatório. Voto. Ao editar a presente MP, o Poder Executivo teve o propósito de internalizar as disposições da Lei Complementar Nacional 190, de 4 de janeiro de 2022, para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em consonância com o dispositivo no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição da República, introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, estabelecendo que, no caso do ICMS, nas operações e prestações que destine bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Isto posto a esta Constituição de Finanças e Tributação, incumbe analisar a medida provisória sob a ótica financeira e orçamentária, conforme estabelecido no inciso 2º do artigo 144, especificamente nos termos do inciso 6º e 16º do artigo 73, sobre os aspectos relacionados à tributação, arrecadação e administração fiscal e as proposições que tratam de convênios com o CONFAS. Nesse sentido, observo que a internalização das regras da Lei Complementar Nacional 190, de 22, na norma estadual retromencionada relativa à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais com destino a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 10 de janeiro de 22, introduzidas no ordenamento legal do Estado por meio da Lei 16.853, de 18 de dezembro de 2015, na Lei 10.297 de 96, garante a continuidade da referida cobrança, evitando desta forma uma perda de arrecadação mensal de 45 milhões e anual de 540 milhões de reais ao erário estadual.
Assim sendo, a adequação da legislação estadual às regras federais, no contexto do DIFAL, evitará o prejuízo aos cofres públicos do montante supracitado, contribuindo, sobretudo, para a manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro, haja vista que a referida arrecadação faz parte do cômputo da estimativa da receita para o corrente exercício e dar maior efetividade à administração fiscal na busca por eficácia, tanto na arrecadação quanto na aplicação dos tributos de competência do Estado de Santa Catarina. Do outro norte, constato ainda que o órgão fazendário afiança a consonância do convênio ICMS 179 de 2021 ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à isenção do ICMS na operação de fornecimento de energia elétrica aos hospitais e ao crédito presumido concedido ao fornecedor de energia elétrica em montante equivalente ao valor total da conta de energia elétrica não paga até o mês de dezembro de 2020 a partir da internalização do referido convênio nos termos do artigo 7º desta MP, a qual acarreterá renúncia de receita estimada de R$ 6.500.000 por ano em relação à isenção do imposto e 60 milhões relativo à concessão de crédito presumido equivalente ao valor dos débitos vencidos e não pagos. Nesse contexto, julgo que a matéria, ao promover a adequação da legislação tributária, concorre para a manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro e, ao internalizar o convênio ICMS 179 de 2021, cumpre as exigências de lei de responsabilidade fiscal concernentes ao seu artigo 14, porquanto a decorrente renúncia de receita está afiançada pela Secretaria de Estado da Fazenda. Da análise das proposições acessórias apresentadas à MP, reconheço que a emenda modificativa de autoria do deputado Milton Obos, páginas 105 e 106, apresentada para corrigir erro material e de técnica legislativa no inciso 1º do caput do artigo 7º, substituindo a conjunção e por ou, uma vez que as condições para postular a isenção do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica destinadas ao consumo por hospital integrante SUS, situado no Estado nos termos da linha A e B, não são cumulativas e, por esta razão, merece ser acolhida. Já em relação às demais emendas, de autorias dos deputados Gessé de Faria Lopes e Bruno Souza, consideram que não devam ser acolhidas pelas razões que passo a elencar. Primeira, as emendas supressivas e aditiva, páginas 109 e 110 e 123 e 124, apresentadas com o intuito de suprimir os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 9º e os incisos 1º e 2º do artigo 8º, visando, segundo os autores, remover do texto da MP as alterações normativas que correspondem ao aumento da cobrança do ICMS no Estado e a internalização do DIFAL, porque a internalização do DIFAL, da regulamentação relativa ao DIFAL, não caracteriza aumento de imposto, uma vez que tal situação jurídica já existia anteriormente à publicação da MP. Nesse condão, assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, STF, na DI 7070, Distrito Federal, de 17 de maio de 2022. Abre aspas. O princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, terceiro B da Constituição Federal, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se de um tributo já existente, diferencial de alíquota do ICMS, sobre fato gerador antes já tributado, operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte, por alíquota final inalterada a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Grifo nosso. Segundo, a emenda supressiva de folhas 111 e 112 para suprimir o artigo 6º e o inciso 2º do artigo 8º, com a justificativa em síntese de ser inaceitável o tratamento desvantajoso que está sendo dispensado às empresas optantes do Simples, porque não procede o argumento de que o tratamento que está sendo dispensado às empresas optantes do Simples, ao prever que elas devam também ser inseridas no contexto do DIFAL. É prejudicial, uma vez que tal determinação legal já se encontra prevista no artigo 23 da Lei Complementar Nacional, número 123, de 14 de dezembro de 2006. Ademais, a respeito da vedação ao aproveitamento ou transferência de créditos, a compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal é pela rigidez constitucional, como se extrai dos autos do recurso extraordinário 1.93.911, em que a Corte assim se pronunciou, abre aspas, isso não viola a sistemática do Simples Nacional, não apenas porque a cobrança do diferencial é prevista expressamente pelo artigo 3º, parágrafo 1º, 8º G da Lei Complementar 123/2002, mas também porque a impossibilidade de creditamento, a compensação com as operações subsequentes é vedada em qualquer hipótese, e não apenas no caso do diferencial.
De fato, a legislação mineira não prevê a compensação do ICMS recolhido na entrada diferencial da alíquota, o que é incontroverso, pela simples razão de que isso é expressamente obstado pelo artigo 23, caput da Lei Complementar 123/2022. Sobre esse viés, considerando que a Lei Complementar 123/2006, ao estabelecer as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, determinou que tais empresas não fariam jus à apropriação, tampouco à transferência de créditos relativos a imposto ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, o que me leva a não acatar a emenda parlamentar, ora encomendo pelas razões já especificadas acima. Por fim, quanto ao mérito, considero que, diante da exigência de internalização nas normas do ICMS, tanto nas regras alusivas ao DIFAL, quanto ao convênio ICMS 179/2021, o que contribui, respectivamente, para o equilíbrio fiscal das contas públicas, com a manutenção dos hospitais filantrópicos, por intermédio do benefício fiscal relacionado ao fornecimento de energia elétrica, julgo que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público, sendo, portanto, meritória. Diante do exposto e atendendo ao que dispõe o artigo 316 do REALESC, voto no âmbito desta comissão de Finanças e Tributação pela aprovação da medida provisória 250/2022, nos termos do projeto de conversão em lei que segue anexado, com a alteração promovida pela emenda modificativa de autoria do deputado Milton Obos, acostada às folhas 105 e 106 dos autos. Sala de comissão, o deputado relator Luiz Fernando Vampiro era o que tinha para o momento e segue em anexo o projeto de conversão da respectiva medida provisória em lei. Era isso que tinha, senhor presidente. Senhores deputados, o eminente deputado Luiz Fernando Vampiro emite seu relatório e voto à medida provisória 0250/2022, fazendo a conversão da MP em projeto de lei. E Sua Excelência o faz acatando a emenda do deputado Milton Alves e rejeitando as emendas do deputado Gessé Lopes e do deputado Bruno Souza. A MP, senhor deputado, foi editada no dia 3/2/2022. Foi lido o expediente desta casa. E chegou nesta comissão agora no mês de maio. E foi designado o relator, o deputado Luiz Fernando Vampiro, no dia 26 de maio. Deputado Vampiro, a MP deve entrar na casa no dia 3 de fevereiro. E chegou aqui na casa na comissão, dia 26 de maio, qual foi designado o relator. E hoje, dia 31, Vossa Excelência já faz o relato. Ou seja, ficou meses na Comissão de Constituição e Justiça. Mas Vossa Excelência fez o relatório e emitiu seu parecer e voto, fazendo a conversão, acatando a emenda do deputado Milton Alves. Coloco em discussão. Deputado Ivan Nates, em discussão. Senhor presidente, senhores deputados, o sistema de transporte ele vem sofrendo massacres constantes nos últimos anos com relação ao fortalecimento da frota catarinense. O diesel não para de subir. O pedágio não para de aumentar o preço. As estradas cada vez mais em condições mais inadequadas. O financiamento para ampliação da frota continua difícil, cada vez os juros mais altos, mais caros. Então, o setor de transporte de cargas é um setor que vem sofrendo constantemente com crises econômicas, manutenção das estradas e tudo isso que a gente acompanha. Por outro lado, o governo de Santa Catarina anuncia hiperarrecadação constantemente. Um governo que tem prazer em dizer que arrecadou muito, que arrecada bastante, que tem saldo. E nós estamos vendo aí essas pautas, que o governo tem feito políticas através da hiperarrecadação, do suor, do trabalho do contribuinte. E o setor precisa de ajuda. É um setor que precisa de ajuda. Esses 45 milhões que trouxe o relator de diferença certamente não farão falta para o governo.
Então, é momento da gente ter sensibilidade e não aprovar nenhum tipo de matéria que aumente imposto. Os deputados federais lá de Brasília estão trabalhando nisso, para não ter alíquota de aumento de imposto. E nós temos que trabalhar aqui em Santa Catarina no mesmo sentido. Não há razão para a gente mudar a alíquota, aumentar o imposto e ampliar a arrecadação. Nós precisamos, pelo menos, manter a arrecadação. Não precisa aumentar, já tem o suficiente. E nós precisamos ajudar o setor. Razão pela qual eu vou acompanhar as emendas apresentadas pelos eminentes deputados GC Lopes e Bruno Souza, para que elas se superem ao voto do eminente deputado Vampiro, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório do voto do deputado Vampiro, que é pela conversão da MP em projeto de lei, acatando a emenda do deputado Milton Alves e rejeitando a emenda as emendas do deputado GC Lopes e do deputado Bruno. Em votação, o senhor deputado concorda como se encontra. Aprovado por maioria, voto contrário, deputado Ivan Nats. Deputado Adriano Pereira, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, demais colegas deputados, quero relatar um projeto de autoria do Governo do Estado, em regime ordinário, que trata sobre a autoriza a doação de uso de imóvel no município de Guarujá do Sul. Trata-se de os autos de proposição de origem governamental sobre a doação de imóvel para o município de Guarujá do Sul. A matéria já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi analisada, cumpriu todos os seus requisitos legais, enfim, e vem para esta comissão, onde já cabe destacar que o município já vem utilizando o imóvel por meio de cessão de uso, onde está instalado o Núcleo Municipal de Ensino Arco-Íris. A doação deste imóvel é importante, então, para possibilitar este município investimentos, melhorias neste local em prol da educação. A doação se dará com uma segurança jurídica para que o município possa fazer futuras obras de reforma e ampliação da unidade escolar, destacando, neste caso, é importante destacar que, em caso de desvio de finalidade, haverá reversão do imóvel para o patrimônio do Estado de Santa Catarina. Isto está previsto de forma taxativa no artigo 3º do projeto de lei, ora relatado. O voto é pela aprovação do projeto de lei, dando sequência à sua tramitação regimental. É pela aprovação para ser voto do eminente deputado Adriano Pereira ao projeto de lei 0115.0/2022, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel do município de Guarujá do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda permanece como se encontra aprovado. Senhor deputado, não há mais matéria a deliberar. Portanto, dou por encerrada a presente reunião, deixando já convocada outra ordinária para quarta-feira da semana que vem.